Pensa Bahia, com Malu Fontes. Malu, ontem nós entrevistamos aqui o governador em exercício, o secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia, Otto Alencar, e eu fui até um pouco insistente com ele, porque ele denunciou, disse que tem um relatório da Internacional Marítima e da Agerba que aponta que houve sabotagem no Ferry Pinheiro, né? Aquele que ficou à deriva, eles não dizem à deriva, mas que ficou à deriva, não tinha navegabilidade, porque teve um problema no leme. Segundo o vice-governador, o disjuntor do leme foi desligado. Não é que caiu, não, Malu, como acontece na nossa casa. Ele foi desligado, de fato. E eu disse a ele que eu fiquei muito preocupada com as possíveis consequências, né? Tanto a facilidade de acesso, entre aspas, a itens de alta segurança, né? Como o disjuntor de um leme, quanto, porque para mim, assim, vou usar o termo que eu usei ontem, quem faz um terço faz um cesto, né? Silvana, quando a gente vê uma informação dessa natureza, primeiro vindo de quem vem, né? De um vice-governador, governador em exercício, um secretário de Estado, né? Com poderes, com voz, não é nenhum menino, não diria isso à toa, não teria por que, digamos assim, lançar o governo num fogo cruzado desse, sem ter certeza do que está dizendo, sem ter pelo menos grandes evidências. E isso não é possível, que não se pense, que a gente aqui não, de certa forma, reflita sobre as consequências que isso tem na população que usa o ferry. Que tipo de garantia a gente vai ter? Porque dá literalmente pânico, literalmente medo. Ninguém tem bom senso o suficiente para pegar um transporte e imaginar que ele está tão vulnerável que ele seja passível de que alguém, seja do comissariado de bordo lá, ou seja, um passageiro comum, infiltrado com algumas segundas, terceiras intenções que a gente não sabe qual tem acesso a um mecanismo de funcionamento tão importante como o disjuntor de um barco daquele tamanho, com tanta gente, com tantos automóveis dentro, ao ponto de desligar e que não se tenha controle no sentido de segurança, de fiscalização, de olhar quem entra, quem sai, como é que está esse dispositivo, né, para que esse acesso tenha sido possível. Por outro lado, Silvana, a outra hipótese temos poucos ferries, o uso é contínuo, então nós não teríamos, que não é a fala de Otto Alencar, não é essa, ele garante que é exatamente o contrário, que a manutenção está sendo feita a tempo e a gosto, mas nós temos vozes, né, que lidam com esse sistema do ferry, dizendo que não houve nada disso, que não há sabotagem nenhuma, que o que há a possibilidade é o seguinte: nós temos um fluxo de gente muito grande atravessando, poucos barcos nesse período, inclusive, de alto verão, e os barcos deveriam passar por um processo e um período de manutenção com alguma frequência, e não dá para que seja assim, porque senão é aquela velha história, cobrir um santo e descobrir outro. A gente garante manutenção, mas não garante a travessia porque não teria barco. A gente não sabe o que é pior, Silvana, se a gente esteja colocando a vida das pessoas sob o medo, não vou nem falar de risco de morte, para ser boazinha. A gente não sabe se está colocando essas pessoas sob o risco de pânico e de medo, com criança, com pessoas idosas, cardiopatas, que não podem ter emoções mais fortes, que podem morrer com medo, de pânico, de emoção no meio da Bahia, porque não se está fazendo manutenção, ou porque o sistema é tão vulnerável que qualquer sujeito pode chegar lá e desligar o disjuntor. Pensa Bahia, com Malu Fontes.